Fala galera, beleza? Inscreva-se no canal, acione o sininho e ajude assim o canal a crescer, beleza galera? Botafogo da Paraíba é o nosso amor, o Almeidão, nosso campo de batalha. Botafogo da Paraíba é o nosso amor, o Almeidão, nosso campo de batalha. Galera, o Botafogo perdeu para o Guarani, caiu aí para a nona colocação, agora está fora do G8 e ainda tem rodada agora à noite, né? Rodada da Série C para fechar a Série C, talvez o Botafogo ainda possa cair uma posição aí nessa tabela. E o Botafogo tá jogando muito mal porque falta aí comprometimento dos seus jogadores dentro de campo, né? Vontade de jogar futebol, porque são jogadores profissionais que até estavam jogando bem até o jogo contra o Concórdia, né? Jogaram praticamente as mesmas pessoas que fizeram aquele jogo bom contra o Concórdia. Então, o que é que aconteceu desde aquele jogo para o Botafogo cair tão drasticamente o seu futebol, né? E só pode ser o comodismo, né? Que também aí que coincide praticamente com a época em que a SAF assumiu o Botafogo Futebol Clube, ou seja, parece que é comodismo dos jogadores, né? Ficaram acomodados desde essa época, que parece que desaprenderam a jogar futebol. O comando do Botafogo parece que não existe mais, porque os jogadores a cada jogo, a cada rodada pioram as suas atuações, né, galera? Uns jogadores acomodados que não estão nem aí para o resultado, se está ganhando, se está vencendo. E isso reflete dentro de campo, porque na hora de disputar a bola, eles perdem praticamente todas as disputas. Os jogadores adversários parecem ter dentro de campo muito mais vontade do que eles para disputar a bola, para ganhar uma dividida, para finalizar uma jogada. Parece que tem muito mais vontade de jogar futebol do que os patetas do Botafogo da Paraíba, né? Pode ser até o lanterna do campeonato, como foi no caso do Guarani, que não tinha ganhado de ninguém, mas ontem dentro de campo mostrou muito mais vontade de vencer do que os jogadores do Botafogo. E vale lembrar que a folha salarial do Botafogo é praticamente o dobro da do Guarani, né? Ou seja, os jogadores recebem o dobro da do Guarani. E isso mostra aí o comodismo dos jogadores do Botafogo, que piora, como eu já disse, piora cada rodada, fica mais patética a atuação do Botafogo, com jogadores errando os fundamentos básicos, né? Como eu já estou cansado de dizer aqui. Como é possível jogadores profissionais errarem fundamento básico, como um passe, como um chute, como um domínio? Não tem condição. E a questão é que eles não desaprenderam a jogar futebol, ou seja, falta vontade, falta raça, falta determinação para se encarar o adversário. E sendo o campeonato da Série C tiro curto, né? Não é ida e volta, ou seja, se joga retorno e retorno, é só uma fase, né? Só um turno e depois a segunda fase, que já é num quadrangular. Mas como sendo um campeonato curto, aí sim que os jogadores têm que dar mais o sangue, ainda mais o sangue, né? Ter mais vontade dentro de campo, brigar pela bola como se fosse por um prato de comida e a pessoa tivesse faminto, né? Toda jogada é decisiva, não se pode dar mole e vacilar, como o Botafogo ontem vacilou e entregou o segundo gol, né? Entregou o segundo gol, o cara ainda saiu pelas costas da zaga e fez um gol ali, o segundo gol do Guarani, fazendo 2-0, e depois o Botafogo tentou se recuperar, mas já era tarde, né? Já era tarde. Quando tentou se organizar dentro de campo, já estava 2-0 e aí não conseguiu nenhum pontinho dessa vez, porque, como eu disse, o time que joga mal, que se deixa dominar, que ganhou num contra-ataque aí mortal contra o Confiança, mesmo sem merecer, que o Confiança teve muito mais finalizações, um resultado atípico, mas depois continuou sendo dominado e não ganhou mais de ninguém, né? Conseguiu 2 empates e 2 derrotas, não ganhou mais de ninguém, sendo dominado e piorando a cada jogo. Então, os jogadores do Botafogo é que tem que ter essa responsabilidade, puxar para cima. O treinador, claro, tem que comandar e tem que puxar a orelha deles lá no vestiário. E tem que ter também acompanhamento psicológico aí, né? Psicológico, porque não é possível que os jogadores aí piorem a cada jogo, né? Tem alguma coisa aí errada acontecendo e tem que ser identificado para a gente ver se a gente melhora, porque desde o jogo contra o Confiança eu tô falando,
tem semanas de treino e a gente tá piorando, mais semanas de treino e a gente piorando. Sempre dizendo a mesma coisa, e agora a gente chegou no fundo do poço, né? O fundo do poço que a gente perdeu pro Lanterna. Nada contra a instituição do Guarani, né? Que é campeão brasileiro, isso e aquilo, mas o Guarani atual, né? O Guarani atual, que era a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série C, conseguiu vencer o Botafogo, os patetas do Botafogo, e conseguiu a sua primeira vitória, os 3 primeiros pontos. Contra quem? Contra nós, né? Não tava jogando nada, mas contra o Botafogo eles se transformam, eles lutam pelo controle da bola como guerreiros, né? Como leões, e a gente, um bando de pateta em campo, perdendo todas as disputas, perdendo todos os cabeceios, perdendo o jogo, porque não tem vontade, não tem determinação, não tem raça dentro de campo, né? Que uma Série C é só um turno. Se não tiver raça, determinação e vontade, vai ficar de fora, e se brincar vai ser rebaixado para a Série D, né, galera? Era só o que faltava. No primeiro ano da SAF a gente cair de divisão. Então tem que ter providência aí para ver se conserta essa média, se bota moral dentro de campo nesses jogadores, né? Que estão tudo acomodado por causa da direção SAF. A culpa também é da direção SAF, porque essa piora veio quando eles assumiram, né? Teve uma melhora ali no começo, mas depois desandou tudo, e os proprietários e o CEO e também o comandante técnico, o senhor Zago, tem que consertar e tem que botar moral nesses jogadores, que eles não estão jogando nada, e não pode ter a inversão de valores, né? Que é jogadores mandando ao invés do comandante técnico ou do comandante da instituição, né? Como presidente. Então não tem que ter moleza para jogador, tem que obedecer o técnico e obedecer a direção, e a direção tem que ser pulso firme aí e não ceder, como ceder aí para as esposas dos jogadores, na questão das dançarinas, ou ceder para esses jogadores aí tudo mimado, que não estão jogando absolutamente nada, não é isso, galera? Então, deixa a opinião de vocês aí nos comentários, e é isso, galera. Se não tiver comprometimento e vontade dentro de campo, a gente vai parar na Série D, essa é a realidade, beleza? Fiquem com Deus, fui.